Amém, irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, do verso 27 ao 33. Amém? Todo mundo achou? Achou? Tá bom. Vamos lá. Vai falar assim: Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: Eu farei uma pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Digam-me. Eles disseram entre si, dizendo: Se dissermos dos céus, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós oramos, ó Pai, entregando as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa falar através da Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa usar a minha vida, ó Pai, a falar aos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa tirar todo o empecilho, ó Deus, que os meus irmãos tenham para entender a Tua palavra, Pai. Tira toda a distração, ó meu Pai, para que eles de fato possam focar na Tua palavra, Deus. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Nós ainda estamos no trecho onde fala a última semana de Jesus Cristo, antes da sua crucificação e antes da sua ressurreição. Essa aqui é a Semana Santa, onde vai anteceder a obra que Cristo fez por nós. Os principais sacerdotes e os fariseus eram aqueles que, quando nós olhamos para as Escrituras, tinham tudo para ver em Jesus o verdadeiro Messias. É aqueles que tinham tudo para acreditar naquilo que Jesus Cristo tinha vindo fazer. Porque eles tinham contato com a palavra de Deus. Eles tinham contato com os profetas. O livro de Isaías, onde falava que viria o Messias, que o menino nasceria, eles tinham contato. Eles, na sinagoga, eles liam esses livros. O Antigo Testamento eles tinham todo. O Antigo Testamento para testificar que Jesus Cristo era de fato o Rei. Mas, infelizmente, esse mesmo povo, tendo tudo para acreditar em Jesus, eles o rejeitam como Rei e como Messias. Eles não querem Jesus como Rei, porque o seu coração, em vez de se arrepender, estava cada vez mais endurecido. Os seus corações, em vez de ficar mole ao ouvir Jesus falar, ao ouvir e ver Jesus cumprindo as profecias, estava cada vez mais duro. E isso é um perigo dos dias atuais, a gente ouvir aquilo que Jesus fala, a gente ver as maravilhas que Jesus faz e endurecer os nossos corações. Os profetas e os fariseus, eles sempre estavam aonde Jesus estava, não para ouvi-lo, não para aprender dele, mas estavam ali o tempo todo criticando, procurando um meio de matar, porque o rei que eles esperavam, o rei que eles queriam, não era
o rei Jesus. Não era um Messias, não era um rei sofredor. O rei que eles queriam era um rei político. E sabe o que o rei político faria para eles? Tiraria eles do poder do Império Romano. Mas aí quando vem Jesus, e ele nasce em um berço pobre, ele nasce em uma família pobre, eles não queriam esse rei, porque esse rei não tiraria eles do poder do Império Romano. Mas Jesus não veio para ser um rei político, ele veio para ser um rei eterno. Só que esse grupo de judeus, eles não obedeciam a Jesus, não entendiam a Jesus, e eles tramavam a morte de Jesus. Eles estavam o tempo todo procurando a morte de Jesus. Olha, no verso 18, nesse mesmo capítulo 11, voltando um pouquinho atrás daquilo que a gente já aprendeu aqui, vai falar justamente isso. Ó, o chefe dos fariseus e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que a multidão estava maravilhada com o seu ensino. A multidão começou a entender a Jesus, a multidão ficava maravilhada com aquilo que Jesus falava. E os fariseus, em vez de se arrependerem, os corações estavam tão endurecidos que eles começaram a procurar matar a Jesus. Talvez nós estamos aqui, crentes, batizados já, e aí a palavra não é só para aqueles ainda que não aceitaram a Jesus Cristo, mas é para todos nós, porque os fariseus, os grupos dos fariseus, eram aqueles que se diziam crer em Deus. É aqueles que se diziam cumprir a lei, porém eles não estavam. E muitas das vezes nós estamos com o nosso coração endurecido para a palavra. Nós negamos a Jesus. Mas como assim, John Lennon? Nós não estamos negando a Jesus. Nós não estamos negando a autoridade de Jesus. Os discípulos aqui, os fariseus aqui, essa pergunta que eles chegam para Jesus e falam, olha, com que autoridade o Senhor está fazendo isso? Quem te deu essa autoridade? É porque eles não viam o poder verdadeiro de Deus através da vida de Jesus. É porque eles queriam matá-lo. É porque eles queriam um rei político, um rei que mudaria a vida deles. E muitos de nós, às vezes, estamos procurando um Jesus político. Como assim, John Lennon? Um Jesus que pode melhorar a minha vida aqui e agora. Muitos de nós não queremos um rei eterno, um rei que vai nos dar a vida eterna. Nós queremos um rei que transforme e mude a nossa vida aqui e agora. Eu não estou falando que Jesus Cristo ele não pode mudar a nossa vida aqui e agora. Agora, o grande problema é quando nós buscamos Ele somente para o aqui e agora. Esse que é o problema. E os fariseus queriam justamente um rei assim, que mudaria a vida deles aqui e agora, naquela época. Quando nós vamos ler a mesma passagem em Mateus 21, vai relatar a mesma passagem, ele vai falar que Jesus estava ensinando no templo. Jesus estava dando mais uma oportunidade. E dentro do templo, enquanto Jesus andava ali, se lembra que ele, nesse mesmo templo, ele derrubou as mesas daqueles que estavam fazendo comércio, ele limpou o templo de vendas, de coisas que não eram para ser feitas no templo, e agora ele está fazendo uma coisa que devia acontecer no templo, ensinando. Mateus vai falar que ele estava ensinando, e aí esses fariseus chegam com uma pergunta maliciosa, porque eles procuravam uma maneira de acusar a Jesus. Agora o sangue deles estava mais fervendo ainda, porque estava chegando a Páscoa.
estava chegando um momento de festa, o maior marco cristão, o maior marco daquela época e da nossa época é a Páscoa, porque a Páscoa dizia a passagem deles, quando eles saíram da escravidão e tiveram lá que matar o cordeiro e passar nos umbrais da porta, eles estavam para festejar. Todos os anos, todo mundo subia para Jerusalém para festejar. E agora esse Messias, que tem e traz um reino invertido, que é o reino de Deus, o reino do, se você quer ser servido, sirva aos outros. Se você quer ser o primeiro, seja o último. E a sociedade, o mundo, jamais é assim. O mundo nunca é assim. O mundo é cada um por si e Deus por todos, não é? Já ouviram esse ditado? É cada um por si e Deus por todos. Não, rapaz, eu vou... não, eu me importo comigo. E os outros se virem para lá, para não falar o que eles dizem na realidade, né? Os outros que se virem para lá. Eu vou fazer... não, é eu. É eu que tenho que comer. É eu. Tiver 2 pedaços na panela de carne, o maior pedaço é o meu. E o outro que se vire com um pedacinho pequeno. Se tiver só 2 pedaços de carne e tiver 5 pessoas e eu fui o primeiro, é eu que vou comer a carne. Os outros que se virem para lá. Não vou comer arroz puro. De pensar só em si. Essa é a sociedade. E a pergunta maliciosa dos líderes religiosos foi para acusar e tentar procurar algum erro em Jesus. Mas Jesus não tinha nenhum erro. Eles querem encontrar uma maneira de condenar Jesus nessa semana da Páscoa, de aproveitar aquele momento, que era o momento onde também crucificavam aqueles que faziam coisas erradas. Eles estavam procurando lá uma maneira de condenar a Jesus. E a primeira coisa que a gente nota aqui que os fariseus o tempo todo faziam era não reconhecer a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus Cristo. Os fariseus em nenhum momento reconheciam que Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus. Eles não reconheciam a autoridade absoluta de Deus, de Jesus, que Ele era o Filho de Deus, que Ele é o único caminho para o Pai. E muitos de nós hoje, 2024 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, nós não acreditamos na autoridade de Jesus sobre nossas vidas. John Lennon, o que é isso? Eu creio que existe Jesus, eu creio que existe um Deus, mas nós não acreditamos na autoridade dele sobre as nossas vidas. Como assim, John Lennon? Eu sempre oro, eu sempre falo, meu Deus, quando eu estou numa situação difícil, mas nós não reconhecemos a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Porque reconhecer a autoridade de Deus sobre nossas vidas é, em nossa vida, por inteiro. Não só falar, eu acredito que existe Deus. Eu acredito que existe Jesus. Mas não nos posicionarmos. Isso é o que mais acontece. As pessoas não querem se posicionar e, de fato, reconhecer a autoridade de Deus sobre sua vida, o seu governo sobre sua vida. As pessoas querem um rei político, um rei que cure a doença delas, mas não querem um rei que fala, olha, se você quer me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Porque tem que pagar preço. Ninguém quer pagar preço. As pessoas só querem receber bênçãos. Querem um Deus que seja um guru. Querem um Jesus político, assim como os fariseus estavam procurando um rei político. E aí, se ele me der o que eu quero, aí eu viro crente. Só que o grande problema é, depois eu vou embora, depois que eu receber. E se eu não receber, eu também vou embora, porque eu estou atrás de um rei político.
Eu estou atrás de Jesus Cristo, que pode me dar as coisas. E quando eu não recebo, aí não existe mais Deus. Quando ele fala, olha, nega as suas vontades. Ninguém quer reconhecer a autoridade de Jesus sobre suas vidas, porque ele vai falar, negue-se a si mesmo. O que é isso? Negue a sua vontade. A vontade da sua carne, nega. Viva os sonhos de Deus, não os seus sonhos. Pagar o preço. Mas ninguém quer pagar o preço. Essa igreja podia estar cheia hoje. Está lotada de gente para ouvir. Mas ninguém quer pagar o preço. Como eu sempre falo, eu aposto com você, se a gente falasse aqui, botasse um carro de som anunciando, que no domingo ia ter um pastor que revela, que ora por cura, que cura um monte de gente, e revela CPF, e faz isso, faz aquilo, outro, e sapatia, pula, rodopia, isso aqui ia estar cheio. Ia ter gente até lá fora na rua. Ah, vai vir uma cantora lá do Rio de Janeiro. Isso aqui ia estar cheio. Vai vir um pastor que ora por bênção. Isso aqui ia estar cheio. Por quê? As pessoas querem um Jesus que dê coisas para elas. As pessoas estão atrás de um Jesus que faça sinais. Era isso que os fariseus sempre falavam com Jesus. Olha, para a gente crer que o Senhor é filho de Deus mesmo, faça um sinal miraculoso para a gente ver. E aí ele fala em outro momento. Não, o sinal já foi dado. Nenhum sinal mais será dado, a não ser o sinal de arrependimento, a não ser o sinal de Jonas. Não vai ter mais sinal nenhum. O sinal é: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. É essa a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem que vocês vão ouvir nesse púlpito. Se arrependam. Porque Cristo está voltando. E aqueles que se posicionaram e reconheceram a sua autoridade sobre a autoridade de Cristo sobre sua vida, subirão com ele. A maioria dos fariseus, é lógico que eu creio que alguns olharam para Cristo e se converteram. Mas a maioria, quando olhavam para Jesus, faziam essa pergunta: com que autoridade você está fazendo isso? Porque eles ali eram os donos. Não, você tem que passar por alguém, você tem que passar por algum mestre da lei, tem que te dado a autoridade. E aí Jesus não ia responder. Jesus não respondeu, porque Jesus sabia que a pergunta deles era uma pergunta maliciosa. A pergunta deles não era uma pergunta sincera. A pergunta deles era uma pergunta maliciosa, tentando matar a Jesus Cristo. Por isso logicamente, ele não responde. Mas os fariseus estão longe demais da gente. Estão há séculos e séculos atrás. Pense na sua vida. Você tem reconhecido a autoridade de Deus sobre sua vida? Você tem reconhecido a autoridade que Jesus tem sobre a sua vida? Pense, reflita. Não, Jolene, Jesus tem autoridade na minha vida até certo ponto. Depois é eu que mando. Não, Jesus tem autoridade só na metade da minha vida. Depois sou eu que comando. Então não é. Ou é tudo ou é nada. Não dá para ser meio crente. Não dá para ser meio cristão. Ou é ou não é. Ou é tudo ou é nada. Não dá para ser metade só. Muitas vezes nós sabemos que Ele é o Filho de Deus.
Nós sabemos. Se eu perguntar para todo mundo, se eu chegar agora num barzinho, qualquer bar aí da esquina, e perguntar, pai, quem é Jesus? As pessoas vão me falar. Quem é Jesus minimamente? Jesus é aquele que morreu. Aí, aquele... Jesus é negócio de Deus, né? Não é? Mas o negócio não é saber quem Ele é. O negócio é dar autoridade a Ele sobre as nossas vidas. É diferente. Aqui a gente não está aqui para saber quem é Jesus. A gente está aqui para entender de fato e entregar as nossas vidas a Ele, a autoridade sobre as nossas vidas a Ele. Toda a autoridade, toda a nossa vida. Alinhar-se com a verdade. Os líderes religiosos do tempo de Jesus, eles falharam. Eles olhavam para João Batista e não viam ele como um profeta também. Jesus fala aqui com eles, olha, se vocês me responder essa pergunta que eu farei, eu lhes respondo com que autoridade eu estou pregando, eu estou falando de Deus. E aí ele faz assim, pergunta, no verso 30, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Digam-me. E aí eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Eles não criam em nada. O profeta João Batista foi o último profeta a vir antes de Jesus, anunciando que viria alguém que era muito maior do que ele, a qual ele não tinha o poder e a autoridade de desatar as sandálias dos pés. O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus e antes de João Batista, ele falava já sobre João Batista, que viria uma voz que clama em meio ao deserto. João Batista era esse. Preparam um caminho. E aí os fariseus, olha, a gente não crê naquilo que João Batista fazia, que era o batismo de arrependimento. João Batista era outro profeta que apontava o dedo para eles e falava, olha, raça de víboras, vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês se escondem atrás de uma religiosidade, mas os seus corações estão longe de Deus, estão longe de Jesus Cristo. Era isso que João Batista falava. O profeta, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é aquele que alerta o povo, não é aquele que adivinha o futuro. Mas, João Leno, o profeta Isaías adivinhou e falou, preveu que ia vir Jesus Cristo. Ele preveu que ia vir Jesus Cristo, logicamente. Mas nós não vemos profecias falando, rapaz, eu te vejo dentro de um carro branco. Não vemos profecia desse jeito. Eu te vejo milionário. Não vemos profecia desse jeito. Nós vemos, olha, está vindo o Messias. Olha, se arrependam dos seus pecados, se convertam a Cristo. Olha, é momento de se arrepender porque está vindo o Messias, Salvador de todas as coisas. Só que, como eu falei, ninguém quer isso. A maioria não quer. Não é ninguém, não. Porque nós estamos aqui e queremos de fato. Mas a maioria não quer. A maioria não quer olhar para Cristo e entregar as suas vidas totalmente para Cristo. Porque precisa pagar um preço. Há um preço a ser pago. E ninguém quer. Ninguém quer pagar preço. Ninguém quer sofrer por causa do Evangelho. Ninguém quer sofrer. E aí a pregação diluída
de um evangelho que não é evangelho é: a sua vida vai ser um mar de rosas quando você vir para Cristo. Vai melhorar. Tudo vai melhorar. John Lennon, você está falando que nada vai melhorar? Não, não estou dizendo isso. Vai melhorar. Porque Deus está conosco. E a gente, com Deus, a gente pode todas as coisas, assim como Paulo fala. Posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, para eu passar por dificuldade, para eu passar por lutas, para eu também viver na abundância. É isso que o apóstolo Paulo fala. E aí depois ele vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ninguém quer. Aliás, deixa eu me retratar. A maioria não quer. Infelizmente. Infelizmente. E existe muito dentro das igrejas vivendo essa maneira farisaica de viver. Não entregando a autoridade de Deus. Não precisa me responder. Você entregou a autoridade da sua vida para Jesus? Jesus tem autoridade sobre toda a sua vida. Jesus guia os seus caminhos. Jesus é aquela luz que ilumina o seu caminho. Jesus é de fato o caminho, a verdade e a vida para você. Você de fato tem procurado a viver segundo a vontade de Deus? Isso que é entregar a autoridade sobre Jesus Cristo. E era isso que os fariseus não queriam fazer. E perguntavam e questionavam: com que autoridade você faz essas coisas? Ou seja, você não tem autoridade. Você não tem autoridade. Os líderes religiosos, eles não queriam alinhar-se com a verdade. Jesus Cristo, ele próprio vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por um caminho aonde Jesus Cristo pisou primeiro. O caminho do arrependimento, o caminho da servidão. Olha para Jesus. Jesus é conhecido como o servo sofredor. O próprio rei, que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, ele se despiu e fez como um homem pecador, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida, pudesse ter a vida eterna. Mas é preciso caminhar no seu caminho, mas é preciso seguir a Ele, porque Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para Deus, a não ser o caminho de sofrimento, a não ser o caminho de negar as nossas vontades. Talvez a maioria de nós queria estar agora em outro lugar. Talvez a maioria de nós gostaria de estar agora, sei lá, é de noite, mas talvez à beira de uma praia, com essa quintura que está, banhando, escutando o barulho do mar. Talvez a maioria de nós queria estar, sei lá, fazendo o quê? Mas é preciso caminhar no caminho de Deus. Teremos provações? Sim. Teremos lutas? Sim. Muitas das vezes ficaremos cansados com as lutas? Sim. Mas esse é o caminho para estar na glória com Ele. Paulo, em certo momento, ele vai falar: olha, as leves e momentâneas tribulações que eu passo não se comparam com a glória que há de ser revelada. E Paulo não viveu leve e momentânea tribulação, não. É só a gente ler a história de Paulo. Apedrejado, naufragou, cobra mordeu, açoitado, final da sua vida decapitado, tudo por causa do Evangelho. E aí ele fala: olha, isso tudo que eu estou passando, leve e momentâneas tribulações, não se comparam
com a glória que há de ser revelada. Paulo era um fariseu que entendeu. Paulo era fariseu. Paulo antes perseguia cristãos, mas ele entendeu, ele teve um encontro transformador com Jesus e entregou de fato o controle e autoridade sobre a vida dele. Ele entregou. Você tem entregado a autoridade sobre a sua vida a Deus, a Jesus Cristo? Sobretudo, irmãos. Todas as áreas da nossa vida. Ou é tudo, ou é nada. Ou a gente se alinha com a verdade, ou a gente vive na mentira. E a mentira, ela tem por pai Satanás. O diabo é o pai da mentira. E mentira não é só da boca para fora. Mentira é viver uma vida mentirosa. Assim como os fariseus viviam uma vida mentirosa. Se mostravam ser bons, se mostravam cumprir a lei, se mostravam cumprir tudo direitinho, mas os seus corações estavam distantes de Deus. Os seus corações estavam fora de Jesus Cristo e nunca estava na verdade. Precisamos estar dispostos a alinhar a nossa vida com a verdade de Deus. Mesmo que isso significa ir contra a maré. Já viu um peixe que tenta nadar contra uma maré, tenta subir uma cachoeira? Ele tem que fazer um esforço enorme. Nós cristãos temos que fazer um esforço enorme para viver nesse mundo corrompido, para viver nesse mundo aonde o pecado é o guia, aonde as coisas erradas são normais. A sociedade é tudo desse jeito. Tudo que é errado é normal. Não importa da maneira que você vai ficar rico, o que importa é ficar rico. Mesmo que isso for passando por cima dos outros. Mas o que importa é você. É isso que muitos vão falar. Para vencer na vida vale tudo. É isso que a sociedade fala. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala, olha, quem quer ser grande no reino dos céus, seja servo de todos. O próprio Jesus Cristo, ele mostra isso fazendo o serviço mais baixo da época, lavando os pés dos discípulos. Não, John Lennon, não estou disposto a fazer isso. Eu quero que os outros façam comigo, mas eu, não. Sinto muito a te dizer, mas o Evangelho de Jesus Cristo, apresentado nas Escrituras, é um Evangelho que nos direciona a servir. Se eu não estiver disposto a servir, eu ainda não entendi o Evangelho. Eu ainda não entendi e eu ainda não estou alinhado com a verdade. Assim como os fariseus não estavam. Assim como os fariseus, eles só olhavam para Jesus Cristo e para tudo o que Jesus Cristo fazia, mas não conseguiam ver o seu poder, a sua maravilha. Ou você acha que os fariseus não viram Jesus curando? Jesus curou um próprio homem da mão ressequida dentro do templo. Jesus curou. Jesus curou vários homens. E mesmo os fariseus vendo, eles não acreditaram na autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Eles não creram. Jesus acalmou a tempestade. Jesus parou o mar. Jesus fez brotar peixe da onde não tinha peixe.
Jesus fez grandes sinais e maravilhas, mesmo assim, eles não creram. Jesus faz maravilhas no nosso meio, mesmo assim, muitos não creem no Evangelho. Nós temos tudo escrito, mas muitos não creem no Evangelho. E quando eu falo crer, não é somente falar eu creio, mas é com as suas atitudes. É o posicionamento de vida. Porque quando eu não me posiciono, eu não creio. Quando eu não procuro viver segundo aquilo que Cristo fala, eu não creio. Eu não dou autoridade para Ele sobre minha vida. Então, logo, eu não creio. E é o momento de nós olharmos para a nossa vida e analisar se de fato nós estamos seguindo a um Messias ou não. Se de fato o controle está na mão de Jesus ou não. Está na hora da gente analisar. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar mais. O mundo está indo de mal a pior. A gente vê as profecias, tudo se cumprindo. Rumores de guerra nos últimos dias virão. O amor se esfriaria. Nação contra nação, fome, peste. Tudo isso viria. E a gente vê que já está vindo, já está se cumprindo. Mas ainda nós estamos distraídos com as coisas do mundo. E não estamos atentos com as coisas de Deus. Com a autoridade de Jesus. Viver sob a autoridade de Jesus é ter a fé em Jesus Cristo. E não é apenas uma crença intelectual, mas é se colocar aos pés de Jesus e entregar toda a sua vida a Jesus. Como eu falei, não dá para ser pedaço, não dá para ser a metade. Ou é toda a nossa vida, ou é nada, Luana. Ou é toda a nossa vida, ou não dá. Quando vivemos sobre a autoridade de fato de Jesus Cristo, as nossas vidas são transformadas. Não tem como alguém se encontrar verdadeiramente com Jesus e não transformar a sua vida. John Lennon, mas por que os fariseus se encontravam com Jesus, viam Jesus, ouviam Jesus falando, mas não tiveram as suas vidas transformadas? É porque eles não tiveram um verdadeiro encontro. Se eles tivessem um verdadeiro encontro, assim como Saulo, que depois conhecido como Paulo, eles teriam se convertido e mudado as suas vidas. Quem tem um encontro transformador com Jesus, tem mudança de vida. Se lembra? Tem frutos de arrependimento. Mostram mudança em suas vidas. As pessoas vão olhar para o verdadeiro crente e vão ver mudanças de caráter, mudança de atitude. Aqueles que têm a autoridade de Deus têm mudança. E eles geram frutos de arrependimento. Essa entrega precisa ser total. E não em partes. Não dá. Não dá, irmãos. Devemos evitar a hipocrisia, assim como os fariseus.
Os fariseus eram hipócritas. O que é hipócrita, John Lennon? É viver uma vida mentirosa. Hipocrisia vinha do teatro, naquela época, onde eles colocavam máscaras e viviam uma personagem. Viviam de forma mentirosa. Por isso que eu falei que a mentira não é só da boca para fora. A pior mentira é a mentira que ela é vivida. Eu aparento uma coisa que eu não sou. Na igreja eu sou uma coisa. Em casa eu sou outra. Ou é a vida inteira, ou é nada. Na igreja eu sou um santo. Dentro de casa é um Deus nos acuda. Porque me transformo. Precisa haver mudança. Não dá para ser hipócrita como os fariseus eram. Os fariseus gostavam de mostrar religiosidade, mas eram mentirosos. Viviam uma farsa. E não acreditavam no poder verdadeiro de Jesus. Negavam a Jesus, até o ponto de matar a Jesus. E nós, muitas das vezes, estamos matando a Jesus de novo, crucificando Jesus de novo. Como assim, John Lennon? Misericórdia, falar uma palavra dessa, que eu estou matando Jesus. Não, eu amo Jesus. Oh, bichinho, eu amo Jesus. Rapaz. Mas nós estamos matando a Ele quando nós negamos a sua autoridade sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para a sua obra na cruz e não cremos e não queremos que ela atinja a nossa vida. Nós estamos negando a morte de Jesus e cuspindo naquilo que Jesus fez por nós. Quando nós não entregamos a autoridade a Deus, a Jesus, sobre toda a nossa vida. Eles questionavam a autoridade de Jesus porque eles não criam em nada. João Batista, para eles, era apenas alguém que estava alvoroçando, era apenas alguém que estava fazendo confusão e não, de fato, batizando como um símbolo de arrependimento para se achegar até Deus. Precisa haver arrependimento e fé. Não dá para ser um cristão sem se arrepender. Arrepender com sua vida, com as atitudes. Devemos ter cuidado, irmãos, para não cair na mesma armadilha, professando uma fé em Cristo, mas vivendo de forma contrária aos ensinamentos dele. Os fariseus professavam acreditar em Deus, mas viviam de forma contrária a Deus. Seguiam o mandamento de não matar, mas planejavam, no fundo dos seus corações, a matar o Messias, a matar aquele que veio para nos dar a vida, a matar aquele que veio para morrer no nosso lugar. Se a gente não entendeu isso ainda, a gente é aqueles que carecem de mais misericórdia. Porque Jesus morreu em nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar. E a gente não está nem aí para a obra dele. Rejeita a obra dele todos os dias com as nossas atitudes. Misericórdia, amados. Misericórdia. Temos vivido uma vida vazia. Uma vida cristã vazia. Mentirosa. Está na hora de transformar, pelo poder do Evangelho, as nossas atitudes.
Amém? O convite de Cristo para a nossa vida nessa noite é fazermos diferente dos fariseus. No final desse trecho aqui, os fariseus o quê? Falam, olha, nós não sabemos. E aí Jesus fala, olha, então se vocês não me responderam, eu também não vou responder. Porque vocês não carecem receber essa resposta. Se fosse uma pergunta sincera, uma pergunta sem ser uma pergunta mesquinha, uma pergunta querendo procurar matar Jesus, ele responderia. Mas foi uma pergunta não para saber a verdade, foi uma pergunta para tentar destruir Jesus Cristo. Por isso ele não responde aos fariseus. Por isso, quando os fariseus pedem um sinal vindo do céu, ele não faz. Porque ele já estava realizando sinais, mas eles não acreditavam. O convite para a nossa vida é fazer diferente dos fariseus. Vivermos de fato reconhecendo a autoridade dele sobre nossas vidas como o único Senhor e Salvador. Quer reconhecer a autoridade de Deus sobre sua vida? Quer de fato entender e falar, eu creio que Deus é Deus e que Jesus Cristo de fato existiu e morreu no meu lugar? Tome posicionamento diante de Deus. Se converta, aceite a Jesus, confesse a Ele como seu único Senhor e Salvador. E aí sim você estará dando autoridade para Ele e acreditando que de fato Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio e que há de voltar um dia para nos resgatar, para nos levar de volta para o lar, para nos levar para aquele lugar onde não vai haver mais sofrimentos, para nos levar para um lugar onde Ele disse que tinha ido, mas ia voltar para nos buscar, para nos levar para junto de Deus o Pai, para nos levar para onde não haverá mais tristeza, dor, doenças, morte, fome, guerras. Não haverá mais isso lá, pois o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estará lá. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Que nós, ó Deus, não venhamos, ó Deus, a fazer e ser como os fariseus, ó Pai, mas que nós venhamos entregar de fato, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. O nosso ser inteiro em Tuas mãos, ó meu Pai. Que nós venhamos, ó Deus, entregar a autoridade e toda a autoridade em Tuas mãos, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus querido, viver nessa vida, ó Pai, sem, ó Deus, entregarmos ao Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. E nos ajude, ó Deus, pela força e o poder do Espírito Santo, ó Deus. Amém e amém.